Olá pessoal, tudo bem? Uma rápida conversa aqui sobre as negociações que estão em curso entre o Brasil e os Estados Unidos nesse imbróglio das tarifas, enfim, toda essa história desde o seu início lá trouxe bastante preocupações quando o governo americano decidiu taxar o Brasil em 50% com uma cláusula de exigência bastante inusual que colocava a reversão dessas taxas, a paralisação do processo de julgamento de um ex-presidente por tentativa de golpe de Estado, como todo mundo já sabe, a farta e a baila. Ontem tivemos uma reunião nos Estados Unidos entre o chanceler brasileiro Mauro Vieira e o secretário de Estado Marco Rubio, que é, de certa forma, responsável no governo americano pelas conversas com países latino-americanos. Houve depois uma nota conjunta entre os dois países, que até é algo não muito comum na diplomacia americana, em que o tom geral foi de que as conversas foram excelentes e que ali deu-se o marco zero para negociações de interesses bilateral, especialmente comerciais, né? É o business to business, que é uma pauta preparatória para o encontro, mais um encontro, entre o presidente brasileiro Lula e seu equivalente lá dos Estados Unidos, o Donald Trump. Essa conversa deve acontecer ainda em outubro, na Malásia, embora essa agenda não esteja confirmada. O que o Brasil pode fazer em relação a essas negociações? Em primeiro lugar, a aproximação se deu em iniciativa claramente dos Estados Unidos, naquele encontro casual e fortuito lá na ONU, que de casual não teve nada, porque o presidente americano percebeu que a relação dos Estados Unidos e Brasil ela é e sempre foi favorável aos Estados Unidos, e que essa taxa de 50% estava, na realidade, encarecendo alguns produtos que batem direto na inflação lá, como o café e a carne especial para o hambúrguer predileto do americano, além do café, que é muito querido nas Starbucks da vida. Bom, o Brasil vai para essa negociação, de certa forma, numa posição tranquila de alteridade ali na conversa, né? de conversa entre iguais, digamos assim. Mas o que os Estados Unidos querem? Primeiramente, pelo que se depreende até aqui, um comentário do próprio Donald Trump, que o Brasil pare com essa história de ser o porta-voz, né, o líder, supostamente líder da criação de uma moeda concorrente ao dólar, que é a moeda dos BRICS, que nem o próprio Xi Jinping faz muita questão disso, ou pelo menos não coloca isso como ponto, né, de radical nas conversas e na própria negociação deles com os Estados Unidos. Depois eles têm interesse nas nossas terras raras, eu estou falando de lítio, de nióbio, as próprias terras raras, que são elementos da natureza importantes para a indústria de tecnologia. E a China se preparou, ela hoje tem a maior reserva, ela tem a capacidade de mineração e refinamento desses elementos. O Brasil é o segundo produtor, né, a segunda reserva dessas terras raras, além de nióbio e lítio, mas ele não, como todos sabemos, ele não tem a menor noção, em alguns casos, nem de como retirar aquilo da terra, quanto mais refinar. E os Estados Unidos, evidentemente, têm interesse nisso, nessa queda de braço que eles estão travando lá com a China. Depois vem a questão do etanol, é uma velha briga do agronegócio americano para colocar o etanol deles aqui em concorrência com o nosso etanol. Até aí tudo bem, são pautas passíveis de negociação, só que aqui o meu ponto é que o Brasil não deve, evidentemente, entrar numa negociação dessa como se fosse um pedinte na porta do castelo do Trump na Casa Branca, dizendo: olha, pelo amor de Deus, me ajuda aqui e tal, porque a nossa posição, ela felizmente é um pouco como que é o Lula, de soberania. E um último ponto que eu gostaria de tratar sobre isso é que, no ponto em que as negociações estão, o Brasil e a diplomacia brasileira saem vencedoras, porque nestas conversas
não se falou o nome do ex-presidente entre 19 e 22, que era, como vocês se recordam, o ponto, né, imediatamente, como diz o Trump, parem o processo do Jair Bolsonaro, porque senão nós vamos colocar as tarifas, e colocar essa pauta como início da negociação, e hoje o nome do ex-presidente sequer é citado. Muito a despeito do que dizem o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o seu ponta de lança lá, o Paulo qualquer coisa, Paulo Figueiredo, que vieram ontem a público dizer que as negociações foram um fiasco, porque a pauta não foi aberta, praticamente não se disse nada, que foi uma perda de tempo, o que não é bem verdade. Esse pessoal está um pouco desesperado, porque percebem claramente que a narrativa de serem os únicos donos do diálogo entre Brasil e Estados Unidos passava por eles. O Eduardo falou a dizer isso de forma muito arrogante. Isso não era verdade, como não poderia ser, era um completo absurdo, e hoje a coisa está nesses termos, claramente uma derrota para o bolsonarismo. O que é que eu quero dizer? O Brasil deve ir para as negociações com Donald Trump com um pouquinho sim de soberania, de igual para igual, ceder no que for preciso e não entregar tudo de bandeja e gratuito, como é da tática negocial do Donald Trump. Grande abraço e até a próxima.